Olá, eu sou Macorati e nessa videoaula vamos continuar o nosso curso de C#, desta vez falando sobre coleções. As coleções são um importante recurso da plataforma .NET e também presente na linguagem C#. Vamos iniciar tentando definir coleções a partir do conceito de array. Como nós vimos na videoaula anterior, array é um conjunto de elementos de dados uniformes. Então, um array é uma estrutura de dados que contém elementos de um tipo definido. E então, o que seria uma coleção e qual a sua diferença em relação ao conceito de arrays? Bem, as coleções também são uma estrutura de dados enumeráveis que nós podemos acessar usando índices e chaves. Uma coleção, ela armazena um conjunto de valores da mesma forma que um array. A diferença fundamental é que uma coleção armazena elementos como do tipo objeto. Portanto, as coleções têm a capacidade de colecionar itens do tipo objeto. Então, as classes de coleções estão presentes num namespace específico que é o System Collections. E essas classes dão suportes a pilhas, filas, listas e hash tables. A grande maioria das coleções elas implementam as mesmas interfaces e essas interfaces podem ser herdadas para criar classes mais especializadas. Então, como funciona o armazenamento de elementos em uma coleção? Então, uma coleção ela armazena elementos como objeto. Então, se eu guardar um elemento do tipo string, ela vai armazenar como objeto. Se for um integer, ela vai armazenar como objeto. Então, dessa forma, ocorre uma tipagem manual de cada item da coleção quando eu for tratar esses elementos. Quando eu for recuperar um elemento de uma coleção, eu tenho que fazer o que nós conhecemos como unboxing. Quando eu coloco um item em uma coleção, é feito o boxing automático. Se eu coloco um inteiro, é feito o boxing para objeto. E quando eu retiro, eu estou fazendo o unboxing, que é passando de objeto para o elemento definido. Vamos ilustrar isso aqui no Visual C# 2010 Express Edition. Vamos criar um projeto do tipo console e application, que eu vou chamar curso C# coleções. Como eu já tenho aqui um projeto, eu vou chamar coleções 3. Então, vamos começar com um array. Então, como é que eu definia um array? Olha, eu vou definir um array de nomes, de strings. Então, eu fazia assim, né? New string. Vou colocar aqui o tamanho do array, 2 elementos. E depois eu atribuía, né? Lembrando que a base era 0, então o primeiro elemento tem o índice 0. Então, um array ela era definido assim. Vou colocar C#. Pronto, aqui está um array. Então, note que um array ele é uma estrutura de dados que contém elementos de um tipo definido. Então, olha, quando eu uso um array, eu defino o tipo com que eu estou armazenando, que eu vou tratar no array. Aqui no caso eu estou tratando com strings. Então, se eu tentar atribuir aqui um número, né, um inteiro,
olha o que o compilador vai reclamar. Ele vai falar que ele não pode fazer uma conversão implícita de um tipo int para um string, porque no meu array ele foi definido com um tipo definido. Ele foi definido para armazenar strings. Então, se eu quiser armazenar inteiros, eu tenho que, né, declarar um array de inteiros, como eu estou fazendo aqui. Então, o primeiro elemento é o 0, e se eu tentar o segundo elemento armazenar aqui uma string, vai acontecer a mesma coisa, né? O compilador vai reclamar aqui, ó. Ele não pode converter agora de string para int. Então, eu tinha o array aqui tinha duas características básicas. Primeiro, o tipo tem que estar definido. E segundo, o tamanho. Eu tenho que definir o tamanho do array. Então, vamos ver então, como ficaria aqui as coleções. Então, lembrando que as coleções elas estão presentes no namespace System Collections. Então, eu tenho que definir esse namespace aqui, senão eu não consigo usar coleções, né? Vamos organizar. Eu tenho que definir aqui o namespace System Collection. Então, eu vou começar usando uma coleção mais usada, que é uma ArrayList. Então, vamos lá. Eu vou definir uma ArrayList, né? Que é uma coleção. Vou chamar de coleção New ArrayList. Bom, então, defini aqui uma coleção, né? E da mesma forma que no caso dos arrays, o array é identificado por um nome, né, que representa a variável array, no caso aqui nomes, no caso aqui n1. Então, aqui eu tenho um array n1 do tipo int, um array nomes do tipo string, né, e eu acesso os elementos, né, usando o nome da variável, n1, nomes, no caso de array, e o índice. Na coleção, praticamente o comportamento é o mesmo. Só que a coleção, eu posso utilizar os métodos para incluir um item na coleção. Então eu vou colocar add. Então é uma coleção, é uma ArrayList. Então eu vou colocar aqui uma string. E aqui agora eu vou colocar um int. Olha, o compilador não reclamou, né? Eu estou armazenando aqui tanto uma string como um int e ele colocou. Só que vamos ver o IntelliSense aqui, ó. A hora que eu vou incluir no add. Olha lá, ó. Item int ArrayList add object value. O valor que eu vou colocar aqui, ele é adicionado como do tipo object. Não importa o que eu coloque aqui, ele vai ser tratado internamente na coleção como um object. Então eu posso colocar qualquer coisa aqui, olha. Eu posso colocar um int, eu posso colocar um double, né, um float, tá vendo? Essa é uma da característica principal das coleções que diferencia do array. E outra coisa, você percebeu que a alocação aqui é dinâmica. Eu não precisei informar o tamanho da coleção. Eu declarei e eu vou usando conforme eu for incluindo os elementos na coleção, usando um método, né, add. Usar o método add. Eu tenho aqui
dinamicamente ocorre uma alocação no tamanho da coleção. Então, duas diferenças fundamentais. Uma coleção, a alocação é dinâmica do tamanho. E segundo, eu posso armazenar qualquer tipo de dado, porque numa coleção os elementos são armazenados como objeto. Então, vamos ver o que ocorre se eu tentar recuperar um elemento. Eu vou tentar primeiro mostrar isso aqui no array, né? Então, vou colocar ó, N1, N0, né? Então, ó, N1, 0. Aqui, olha. Essa linha console write line está recuperando o primeiro elemento do meu array N1, que é um array de inteiros. A mesma coisa eu poderia fazer aqui, né? Para nomes. Vou colocar nomes 1, nome 0. Então, tudo bem. Até aqui, vou colocar um console read key aqui para dar uma pausa, né? Para quando a gente recusar. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para a coleção. Vou copiar a linha aqui para ganhar tempo. Então, aqui, olha, coleção 0. Aqui também vai dar certo, mas aí eu vou mostrar outra coisa. Coleção. Bom, até aqui não tem nenhuma diferença. Isso mostra que, da mesma forma que eu posso acessar aqui pelo índice um array, eu posso acessar pela coleção. Agora, vamos ver o que ocorre quando eu tento recuperar e atribuir a um valor uma coleção. Vou pegar aqui int valor igual a coleção 1. Olha aqui, ó. Eu estou tentando recuperar o primeiro elemento da coleção, que eu chamei de coleção aqui, que seria o valor 100. Então, ó, eu declarei uma variável do tipo int para receber o inteiro 100. Olha como o compilador está falando, que ele não pode converter de object para int. Por quê? Porque 100 está armazenado como um object. Para mim fazer isso, eu tenho que realizar um cast. Essa é a grande diferença das coleções. Entendeu? Quando eu coloco um objeto aqui, tá? Eu estou fazendo o boxing. Ele é transparente. Então ele é convertido de string para object. Agora, quando eu recupero, se eu precisar tratar e armazenar isso no tipo correspondente, eu tenho que dar um cast. Porque senão eu vou ter uma mensagem de erro. Aqui, no caso das coleções, não ocorre isso. Por exemplo, string nome. Nomes 0. Aqui eu consegui atribuir o primeiro elemento do array nomes, que é do tipo string, para string nome. Por quê? Porque o array já tem um tipo definido. Ele só um array do tipo nomes, definido como string, só vai tratar string. Ele não deixa eu armazenar um int ali. Nas coleções eu posso colocar qualquer coisa, mas quando eu for recuperar, eu tenho que realizar o cast. Ok? Essa é uma das principais diferenças entre coleção e array. Então, foi o que eu disse aqui. Então, vamos enumerar então algumas características das coleções. As coleções aceitam qualquer tipo de dados. Eu mostrei aqui, né? Int, posso armazenar qualquer coisa. Aqui no ArrayList eu armazenei uma string,
uma coleção do tipo ArrayList, né? Eu armazenei um inteiro, um double e uma string. As coleções fazem a conversão implícita dos tipos de dados para objeto. É o que ocorre aqui. Eu coloquei um string, mas ele foi armazenado como um object. Eu coloquei um inteiro da mesma maneira, um double da mesma forma. Quando nós tratamos os itens das coleções, temos que fazer o caminho de volta, objeto tipo do item via casting. Foi o que eu fiz aqui. Se eu precisar tratar e recuperar qualquer elemento dessa coleção, no caso, se eu fizer assim, ó, string nome 1 igual coleção 0, que é o primeiro nome, se eu não realizar o casting, que é a conversão forçada, ele vai falar que não pode converter de object, que é o que está na coleção, então eu tenho que dar o casting. Ok? Outra coisa importante, o tamanho de uma coleção é gerenciado automaticamente de forma dinâmica. Aqui ó, eu tive que declarar o tamanho do array, né? Dois elementos, índice 0, índice 1, elemento 1, elemento 2. Aqui a coleção também, o primeiro elemento tem índice 0, mas eu não precisei definir o tamanho, porque ocorre uma locação, né, dinâmica, é gerenciado automaticamente. As coleções possuem métodos que permitem incluir, alterar, remover e copiar. É o que realmente existe aqui, olha. Aqui eu estou usando um método add da coleção add. Vamos ver os outros métodos. Olha, eu tenho add, que adiciona um objeto. Eu tenho o count, que retorna um número de elementos contido na coleção. Eu tenho o insert, que insere um elemento numa posição específica. Eu tenho remove, que remove a primeira ocorrência do objeto especificado. Eu tenho remove at, que remove o elemento no índice especificado. Sort, reverse, ou seja, eu tenho diversas propriedades que as coleções nos fornecem, inclusive com o recurso de inteligência, que eu posso usar. E outra coisa, as coleções, para mim usar, elas têm que ser instanciadas. Então, no caso aqui, eu já declarei, né? Mas eu poderia ter feito assim, olha. ArrayList call1. Call1 igual new ArrayList. Aqui eu só estou colocando espaço, né? E aqui realmente eu estou instanciando a coleção. Ok? Bom, o namespace System Collection fornece um conjunto de classes, métodos e propriedades que nós usamos para interagir com a estrutura de dados variáveis das coleções. Então, nesse namespace, nós temos definidas as seguintes interfaces: enumerable, enumerator, collection, list e dictionary. E em cada uma dessas interfaces, eu tenho classes como, por exemplo, a collection me dá acesso às classes System Collection Stack, Query, Bit Array, né? Da mesma forma, a interface Dictionary representa as coleções que têm pares de valores e nome. Então eu tenho essas coleções presentes que herdam dessa interface. E eu tenho a interface list, né? que contém as classes que herdam dessa interface aqui, ó, o array list e a string collection. Tá? Então, a interface enumerable, tá? Ela expõe um enumerador que dá suporte à interação na coleção. Tá? Esse enumerador é um objeto que fornece um cursor somente leitura para frente para me percorrer o conjunto de itens da coleção. E essa interface ela possui um método getEnumerator que retorna, tá, um objeto que implementa essa interface. Então, as propriedades dessa interface são current, que representa o elemento atual, e os métodos moveNext e reset.
Tá? Aqui eu tenho um exemplo, né, onde eu estou definindo um array, uma string, né, de 2 elementos, que já estou atribuindo aqui, e usando essa interface eu estou percorrendo e imprimindo esses elementos. Então eu vou falar agora do ArrayList, que é uma coleção muito usada. Então a classe ArrayList foi o exemplo que eu dei aqui, olha, né, do ArrayList. Coleção ArrayList. Vamos ver aqui as características. Então, a classe ArrayList é um array dinâmico de objetos heterogêneos. Então, olha, como eu ressaltei, quando eu utilizei o exemplo aqui, ó, a coleção ArrayList, eu não defini o tamanho dela, porque a alocação é dinâmica. Então, o tamanho em um ArrayList é gerenciado de forma dinâmica. Enquanto que em um array nós podemos armazenar apenas objetos do mesmo tipo, em um ArrayList eu posso colocar diferentes tipos de objeto. Ou seja, imagine um ArrayList como uma cesta onde eu posso colocar diversos tipos de objetos. Tá? Só que todos eles serão armazenados como sendo do tipo objeto. E da mesma forma que nos arrays, nas coleções do tipo ArrayList, eu utilizo os índices, né, para identificar um elemento da coleção. Ou seja, eu utilizo os índices para me referir a um objeto particular armazenado na coleção, da mesma forma que eu faço no array. E no ArrayList, da mesma forma que o array, o índice também tem a base 0. Ou seja, o primeiro elemento possui o índice 0. Outra coisa importante, que como um ArrayList ele herda da classe ArrayList, ela implementa a interface eList. Na verdade, ele faz isso e utiliza um array que tem um tamanho aumentado dinamicamente. Então, as propriedades principais aqui dessa coleção são a count, que fornece o número total de elementos, capacity, que obtém ou define o número de elementos que o ArrayList pode conter, o método contains, que determina se o elemento existe ou não no ArrayList, o método clear, que remove todos os elementos do ArrayList, o método insert, que insere um elemento, o método add, que adiciona um elemento ao final do ArrayList, foi o que nós utilizamos aqui, né? Add, eu vou adicionando sempre ao final. O método remove, que remove o elemento, e o método remove add, que remove o elemento em um índice especificado. A sintaxe básica é o tipo ArrayList, o nome da coleção e a instanciação da coleção, New ArrayList. Então, eu vou criar um exemplo aqui. Tem que salvar o projeto, né? Eu vou criar um novo projeto dentro dessa solução do tipo console e eu vou chamar um ArrayList. Aqui, para mim ganhar tempo, eu vou copiar e colar, né? Senão eu vou tomar muito tempo. Então, olha aqui, ó, eu tenho que definir o namespace aqui, System Collections, né? Esse aqui eu não estou usando, então vou usar o link e eu vou copiar o meu código aqui. Pronto, deixa eu salvar. Então vamos lá. Olha, vamos ver se tem algum erro, vamos compilar. Só que naturalmente vamos definir aqui, né, o ArrayList como sendo o projeto principal. Então eu vou compilar. Ok, não tem nenhum erro. Então vamos lá. Aqui eu estou usando uma coleção do tipo ArrayList. Olha, então a declaração, a sintaxe é o tipo da coleção que eu quero usar, o nome, né, da coleção e a instanciação da coleção. Não preciso definir o tamanho. E aqui eu vou começar a usar os métodos
Então, olha, eu estou usando o nome da coleção, ponto, e o IntelliSense me dá um método. Estou usando um método add. Esse método inclui um objeto no fim do ArrayList, tá? Quando eu começo, é o primeiro, o segundo e assim por diante. Então, vamos lá. Então, eu incluí diversos tipos aqui de elementos. Aqui é o string, aqui é string, né? Aqui é int, aqui é string. Eu incluí um null, um boolean, tá? Uma string, um double, um float. Ou seja, eu estou querendo mostrar que uma coleção eu posso colocar qualquer tipo de item, porque todos eles são armazenados como object. Bom, e aqui eu vou tratar esses elementos. Olha, aqui eu estou imprimindo, né? Aqui eu estou usando a propriedade capacity. Então, ele vai me mostrar a capacidade. Vamos ver o IntelliSense aqui, né? Olha, ele define ou retorna o número de elementos que esse array pode conter. Aqui eu vou contar o count, ele vai me dar quantos elementos atualmente existem no array, né? Na coleção. E aqui eu vou começar a usar os outros métodos. Estou usando um método remove. Para isso, eu passo o nome do objeto que eu quero remover. Remove, ele vai remover esse objeto. Tá? E aqui, feito isso, eu estou inserindo um novo elemento no final. Eu chamei, uma string, né, que vai ser armazenada como object the end. E para mim percorrer um ArrayList, eu uso um laço for, onde eu defino o índice como 0, né, da mesma forma que o array. Vou até o final, o número de elementos que ele pode conter, enquanto o índice for menor que o total de elementos que a coleção pode conter, e eu vou incrementando um por um. E ele vai me dar aqui, ó, o índice, né, e o objeto que está armazenado lá. Note que ao fazer isso, o compilador faz a conversão automática. Ele faz um unboxing automático. E agora, aqui eu estou limpando o baú, né, que é a coleção, dou um clear. Tá? E aqui eu estou verificando se o número de elementos for 0. E eu falo que o baú está vazio. Então, aqui eu quis mostrar a coleção do tipo ArrayList, alguns métodos, né, e como você pode usá-los, e como você pode percorrer uma coleção. O ArrayList, diria que é uma das coleções mais usadas. Olha aqui, ó. Tá? Então, ArrayList, a capacidade é 16, é porque eu já mexi aqui nesse código, tá? O tamanho é 9. Tá? Ele está removendo o elemento xxx e inseriu o elemento theEnd. Tá? Aí eu vou percorrer. Olha aqui, ó. Tem de 0 a 8, 9 elementos. Então, o tamanho dele é 9. Ó, o último é o theEnd, que eu incluí. E o terceiro elemento foi aquele que eu removi. Como eu dei o clear aqui, o que aconteceu? Eu verifiquei se a quantidade de elementos era igual a 0. Como era, ele falou que o baú estava vazio. Ou seja, a coleção foi esvaziada dos seus elementos. Então, você vê como é muito fácil trabalhar com coleções. Você não precisa se preocupar com a alocação de tamanho e você não precisa se preocupar com o tipo que você está colocando. Lembrando que aqui eu não precisei fazer o casting, porque eu apenas percorri a coleção, eu usei os métodos da coleção. Mas se eu precisasse obter aqui, ó, um int valor, e eu quisesse obter aqui um double, né? E eu quisesse aqui baú, que seria vamos ver qual elemento é esse. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo elemento. Ao fazer isso, né? int double, onde eu estou com a cabeça, ó, double valor, né? O compilador iria chiar por quê? Porque ele está falando que ele não pode converter de object para double. Então eu tenho que fazer o cast, tá? Então, na coleção, esse seria, vamos dizer assim,
o trabalho a mais que você teria que fazer na hora que você for tratar os elementos da coleção. Ok? Então esse exemplo eu mostrei aqui, olha. Agora, outro tipo de coleção é a classe HashTable, tá? Que é uma coleção onde nós armazenamos objetos relacionados com uma chave de identificação. Aqui na HashTable eu tenho cada objeto que eu incluo na HashTable, eu tenho que informar a chave e o objeto, né? Então eu vou aqui criar, vou falar também dessa HashTable que é importante. Então eu vou criar um novo projeto, new project, e eu vou chamar do console application, eu vou chamar aqui 2 HashTable. Para ganhar tempo, eu já vou copiar o código, né, que está pronto, porque senão nós vamos demorar muito. Aqui ele vai chiar, por quê? Porque ele está falando que ele não encontrou, né, a classe HashTable, porque ela está no namespace collection. E eu tenho que declarar isso aqui no meu projeto. Feito isso, eu posso usar aqui, ó, organizar os using, removendo o que não for utilizado. Ele vai deixar o collections que eu estou usando e o system por causa do console writeLine. Então, olha aqui, ó, eu defini uma coleção do tipo HashTable. Da mesma forma, a alocação dinâmica, não defini o tamanho. E aqui, olha, a HashTable ela tem também o método add, clear, clone, contains, praticamente os mesmos métodos. Só que o comportamento aqui é diferente. Eu tenho que associar uma chave a um objeto, tá? Então, ó, 1 é uma corate, 2 é esse objeto. Então, da mesma forma, tudo aqui é objeto. Só que eu estou relacionando uma chave com um objeto. Então, quando eu vou percorrer aqui uma hashtable usando as chaves, né, ó, hashtable keys, então eu vou imprimir a chave, tá, e o valor, o objeto, certo? Se eu quiser procurar alguma coisa na hashtable, eu posso usar um método formar a chave, né? Aqui eu estou colocando um valor de 3, que ele vai retornar o 3 aqui, né? Mas aqui na verdade eu poderia colocar o P, que é um int. Então vamos lá. Vamos executar aqui. Claro que eu tenho que vir aqui na hashtable, falar que ele é o projeto principal. Então a hashtable, ela também é uma coleção, alocação dinâmica, só que a característica dela é que cada objeto tem que estar vinculado a uma chave, que é um valor, né? Quando eu der um add, ó, eu tenho que ter uma chave, que é um objeto, e o valor do objeto, que adiciona um elemento com uma chave específica, né, e um valor numa coleção. Aqui, então, eu usei, para facilitar, né, inteiros 1, 2, 3, 4, mas poderia ter usado string aqui. Aqui também é considerado objeto. Então, vamos executar. Olha aqui, ó. Aqui eu criei a hashtable e atribuí alguns valores. E aqui, ó, eu percorri a hashtable. Olha lá, ó. As chaves da hashtable. Então, 4321. Tá? Ele imprimiu o valor da chave e o objeto. Tá? Então, aqui está mandando informar a chave. Se eu quiser procurar o elemento 4, chave 4. Olha lá, ASP.NET. Né? O que aconteceu aqui? Nesse readline, eu informei para ele o valor, né? Vamos executar de novo para você ver. Olha aqui, ó. Eu estou aqui parado aqui nesse readline. Ele está esperando um valor. Informe a chave. Ele vai armazenar na variável p, que é do tipo int, e vai retornar aqui, ó, o elemento. Eu estou acessando pelo índice da chave. Então, vou colocar aqui 2. 2. Essa chave está relacionada com esse objeto. Ele vai colocar 2 aqui e vai retornar esse objeto, que eu estou convertendo para string. Fazendo... Tá. Ok? Então vamos
Eu tenho também a classe Query, que representa uma fila, né? Nós podemos comparar isso aqui como uma fila, ou seja, a primeira pessoa que chega é a primeira que vai ser atendida. Então, toda pessoa que chega na fila é atendida na ordem que ela chega. Da mesma forma é o tratamento aqui. Só que aqui, nessa coleção, né, esse mecanismo é chamado FIFO. First in, first out. O primeiro que chega é o primeiro que vai sair. Então, é uma fila. Então, nessa coleção, eu utilizo a propriedade enQuery para colocar na fila e deQuery, né, para fazer a fila andar. Então, olha, eu vou criar um novo projeto e vou falar dessa coleção aqui também bem rapidinho, porque ela não é muito utilizada, mas é bom. Então eu vou colocar aqui, ó. Acho que é 3, né? Então aqui, da mesma forma, eu tenho que sempre, né, definir o namespace, onde estão as coleções. E aqui, olha, ela tem a propriedade count, só que a propriedade que coloca o elemento na fila, ela não tem a propriedade add, ela tem a propriedade enQuery, que adiciona um objeto ao fim da fila. E deQuery, que remove e retorna um objeto no início da fila. Tá? Então, olha, aqui eu criei a coleção do tipo fila, incluí alguns objetos, e aqui eu estou imprimindo a quantidade, né, o tamanho da fila, quantos objetos tem na fila, e enquanto a fila for maior que 0, eu estou fazendo a fila andar. Note que, para mim acessar o objeto da fila, ele vai imprimir um por um da fila e a fila vai andando até terminar. Então é isso que vai acontecer aqui. Só que, novamente, eu tenho que vir aqui e definir ele como o projeto principal. Agora vamos executar. Olha aqui, ó. A fila tem tamanho 3, porque tem 3 objetos, né? E aqui eu percorri a fila, né, usando o deQuery. Note que eu não precisei fornecer nenhum índice de elemento, tá? Porque a fila, ela sempre tem essa característica. O primeiro que entra é o primeiro que sai, é o primeiro a ser atendido. Então, vamos continuar. Outra coleção importante é a classe stack, ou pilha, tá? Que funciona como a classe Query. Só tem uma diferença. O último objeto incluído na pilha é retornado primeiro. Então, olha, imagina uma pilha de papéis. O primeiro que você pega da pilha foi o último que foi colocado ali. Mesma coisa, uma pilha de pratos, né? Então, esse mecanismo é conhecido como LIFO. Last in, first out. O último a entrar é o primeiro a sair. Aqui, da mesma forma, eu tenho que instanciar a coleção, né, da classe stack e usar os métodos para incluir objetos. Então, aqui o push coloca e o pop, ele obtém o último item incluído, né? Então, qual a diferença entre a fila e a pilha? A fila, primeiro que entra, primeiro que sai. A pilha, o último que entra é o primeiro que sai. Ok? Então, vamos voltar aqui e mostrar esse exemplo, né? Eu vou incluir um outro projeto. Uma pilha. E eu vou, naturalmente, copiar aqui o código. Novamente, eu tenho que definir o namespace System Collection, né? Se eu quiser organizar aqui, pronto. Então, olha aqui, ó, estou instanciando a coleção, que é do tipo stack, que é uma pilha. Então, o push insere um objeto no topo
da coleção, e o pop remove e retorna o objeto que está no topo da coleção. Da mesma forma, a propriedade count me diz quantos elementos eu tenho na pilha. Então, é só vir aqui, definir ele como o projeto principal e executar. Da mesma forma, né? O tamanho da pilha é 3, porque eu tenho 3 objetos, e eu estou percorrendo enquanto o número de objetos são maior que 0, e eu estou usando o método pop para remover e retornar o objeto do topo. Note que tanto o pop como o dequeue, eles retornam e removem o objeto da pilha e da fila também. Bom, eu vou falar também de outra classe, mas sem dar exemplo. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma aqui. A pilha, né? Bom, existem coleções, é claro que essas classes que eu estou utilizando são as coleções do namespace que estão prontas ali, né? Mas eu posso criar a minha própria coleção, né? Então, eu tenho coleções de tipo seguro. As coleções de tipo seguro, ou type safe, são aquelas coleções que compreendem um tipo conhecido. Elas suportam indexação como um array e tem uma série de benefícios. Então, é uma coleção fortemente tipada que é implementada usando qualquer uma das seguintes classes. Collection Base, Dictionary Base e Read-Only Collection Base. Então, essas coleções dão suporte à indexação, à enumeração, o redimensionamento dinâmico e a serialização. Então, eu vou dar um exemplo aqui usando Collection Base. Então, aqui, olha, se eu tenho uma classe produto que eu estou definindo, que está herdando dessa coleção. E aqui eu estou implementando, tá vendo? Os métodos. Né? Eu estou usando os métodos contains, add, remove da coleção. Então, a classe produto herda da classe Py Collection Base, né? E eu incluí um método add, né? Para incluir produtos, um remove para remover e um contain para verificar se a coleção contém um produto. Então, eu posso utilizar esse recurso, né, para criar uma coleção personalizada usando a herança, ok? É claro que aqui o exemplo seria mais complexo, mas esse recurso é muito utilizado. Então, dessa forma, eu terminei o assunto coleções, que é muito importante, mostrando para você as características básicas das coleções, né? E abordando as principais coleções presentes no namespace System Collection. Era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima!